Vou abrir as duas do São Paulo pra vocês verem. Essa aqui foi 14 dólares. A da Adidas é 14, da Nike costuma variar entre 16 a 18 dólares, beleza? Ó, aqui vocês podem ver que o escudo do time e as estrelas, eles são emborrachados, tá? Ele não é, esse daqui, ó, é um plastiquinho, ó, tá vendo? Vem um plastiquinho aqui, não tá com defeito nem nada. Emborrachado, não é bordado, beleza? E o Adidas também, ó, que top. Mesmo padrão, ó. Aqui é emborrachado, o Adidas também, mesmo tecido. Aqui a gente tem as tagzinhas externas, aqui em cima, tudo silcado. Aqui, ó, é um elástico, beleza? Vamos acelerar porque o vídeo já tá longo, beleza? Ó, show de bola. E pra você que quer começar a importar, não tem fornecedor, não sabe como fazer todos os processos, não sabe como vender, não sabe fazer nada, eu tenho meu curso chamado Importador Esportivo, que está na descrição desse vídeo. Só você acessar o link, tá? Curso Importador Esportivo. São Paulo, bom, infelizmente esse jogo precede a 2 semifinais de Copa do Brasil. A gente não sabe como é que vai ser o Flamengo, não só pela questão moral, mas também porque no meio dessa crise, eu nem sei se o São Paulo teve muito tempo para pensar no time que ele vai... Os jogadores vão jogar para eles. Para eles? Eles. Não para ele, né? Não, para eles. E o São Paulo, esse sim, vai poupar bastante. Imagino que no máximo 4 titulares de quarta-feira que vem, a volta contra o Corinthians, quando o São Paulo tem que, como aconteceu na Copa Sul-Americana, reverter o resultado, tá atrás por 1 gol, 1-0. Aliás, 2-1 foi o placar na Neoquímica Arena pro Corinthians. O que a gente sabe, certeza absoluta, é que o Lucas inicia o jogo contra o Flamengo amanhã, o Lucas Talvez Moura. O Pato também. O Pato também começa o jogo. E o Rames Rodrigues viajou para o Rio de Janeiro. A delegação de São Paulo já está no Rio de Janeiro. O Luciano vai jogar também, né? Mas o Luciano não começa o jogo. Vai ficar no banco. Porque ele está com um probleminha na panturrilha, o Luciano não começa o jogo. O Rames vai entrar no... A gente nunca sabe como é que vai estar a partida. Mas a ideia é que o Rames Rodrigues faça a sua estreia pelo São Paulo, até para quebrar o gelo antes de quarta-feira, amanhã contra o Flamengo. É o grande momento para justamente sentir o que o Rames pode entregar nesse momento e de que forma ele pode ser utilizado no jogo contra o Corinthians, se for a necessidade. Porque o São Paulo fez a contratação de ambos pensando em contar com eles nesse jogo da volta da Copa do Brasil, tanto o Lucas quanto o Rames. O Lucas já jogou, já mostrou, eu acho que para algum tempo de jogo ele está pronto, ele jogou 45 minutos já, né? E bem. E jogou bem, apesar de ter feito o pênalti, mas mostrou a qualidade que a gente conhece do Lucas. O Rames ainda não jogou. Então, para o Lucas é bom ganhar mais minutos, ganhar mais entrosamento, ganhar ritmo de jogo. E para o Rames é para entender o que ele pode entregar. Quantos minutos, que posicionamento, que movimentos dentro de campo. É a grande questão. O jogo de amanhã para o São Paulo contra o Flamengo é um grande teste para esses dois jogadores. Internamente tem gente parruda que defende que o Rames deveria iniciar o jogo de quarta-feira, apesar de não disputar um jogo oficial desde abril. Vocês acreditam no Rames começando o jogo na quarta? Acho que vai depender muito do que ele apresentar amanhã. Quando ele tiver... Mas se ele apresentar um mínimo, se ele apresentar algo próximo ao que fez o Lucas contra o Atlético Mineiro, talvez um pouco menos até, ele se credencia para começar o jogo? Até por tudo que envolve esse jogo contra o Corinthians? A questão é que o jogo vai ser um jogo muito competitivo, muito físico, de velocidade, de força. Isso 90 minutos. Me parece que o mais prudente, posso estar errado, seja usar esse jogador quando o time adversário já estiver um pouco mais cansado. Porque ele fisicamente nunca foi forte. Quem contribui menos com essa parte, a gente tem pouco tempo, quem contribui menos é o Luciano, que justamente está fora do jogo contra o Corinthians. O Rames poderia ser o substituto natural do Luciano e aí o Lucas brigaria pela vaga ou do Rato ou do Nestor. Jogando mais aberto, né? Mais do Rato, né? Mais do Rato. Quanto tempo o Rames Rodrigues não joga? Jogou final de abril. Abril, maio, junho, julho. Muito tempo. Agosto. Precisa ver agosto. Precisa ver como ele vai se recuperar desses 10, 15, 20 ou 30 minutos que ele vai jogar contra o Flamengo. E se tem uma dúvida, né, no caso Rames, é a parte física. Sim. O talento ele tem. Eu conversei com meus amigos lá da Grécia, né? Que ele jogou no Olympiacos, eu liguei e falei assim, olha... O último clube dele. É o último clube dele. Falei assim, com a bola nos pés é sensacional. É um cara muito técnico e tal. Mas muito lento e com dificuldades de dar velocidade. Sim. Né? Agora a gente não sabe aqui no futebol brasileiro como vai ser, né? Eu acho que assim, pensando no jogo contra o Corinthians,
é provável que ele não saia como titular. Seria importante, só para fechar, Plihal, acho que para esse jogo de amanhã você dá uma sequência para o Wellington, né? Pela questão do Caio Paulista. Vai jogar. E o Gabriel Neves também, né? Seria importante, né, dar mais minutagem para ele no setor de meio campo. São 2 jogadores importantes desse elenco do Dorival. O Rames Rodrigues, uma das estrelas do futebol brasileiro hoje, né? Mas... Ou São Paulo, quem vai vencer o clássico deste domingo? Olá, estamos juntos mais uma vez, acompanhando de perto o Campeonato Nacional. Vamos ter todo um turno pela frente, as coisas podem mudar, aqueles que estão na frente podem continuar, podem cair. Uma coisa nós temos todos certeza por aqui, o Botafogo continua líder folgado da principal competição do país. Muito bom, neste domingo um grande clássico, Flamengo e São Paulo. 2 camisas poderosas frente a frente, e a gente estava aqui no corredor com o grande Piperno, conversando sobre esse clássico no Maracanã. Deve ter um público espetacular. Não importa o que aconteceu nas últimas horas. O que é importante é o Campeonato Brasileiro com esse clássico que nós vamos acompanhar aqui pela Jovem Pan. Vai acontecer o quê? Que você que não erra nunca, Piperno. Vanderlei Nogueira, não, a gente erra demais, mas então eu vou começar pela coincidência para depois entrar no argumento. A coincidência é o seguinte: em 2020, esse mesmo grande clássico foi o jogo, como agora, da última rodada daquele Campeonato Brasileiro, e naquela ocasião, na 38ª rodada, o jogo aconteceu aqui em São Paulo, como vai ocorrer esse ano. E por que eu estou puxando tudo isso? Porque naquele momento o Flamengo brigava com o Internacional ponto a ponto pela disputa do título, e o Flamengo do professor Rogério Ceni acabou levando a melhor e foi campeão. Campeão no Morumbi mesmo, perdendo aquele jogo para o São Paulo. Dessa vez, Vanderlei, eu não vejo no Flamengo o meu empenho e dedicação em relação ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem Copa do Brasil e tal, mas eu gostaria de ver o Flamengo brigando mais. Acho que o Flamengo tinha a obrigação de brigar mais pelo Campeonato Brasileiro e não deixar o Botafogo desgarrar tanto. Olha, talvez esteja passando pela cabeça do professor Dorival Júnior a saborosa volta ao Maracanã para enfrentar o Flamengo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Depois de títulos conquistados, ele foi dispensado ou não teve a renovação contratual feita pelo Flamengo, que na prática foi a mesma coisa, porque, segundo a turma do Flamengo, a cartolagem do Flamengo, ele não teria mais nada para tirar do elenco. Foi um negócio assim muito desconfortável que aconteceu naquele momento. E aí agora ele volta dirigindo o São Paulo, que comprovadamente melhorou com ele. Andou tropeçando aí nos últimos tempos, mas claramente melhorou em relação ao momento que ele pegou o São Paulo para trabalhar pelo São Paulo. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria abordar para que você perceba o tempero que esse jogo tem. Além de tudo, se o São Paulo der uma cacetada no Flamengo dentro do Maracanã, convenhamos, todos voltarão pelos lados do Morumbi com o peito estufado. E aí, Rames Rodrigues, no banco, dizem, vai jogar pelo menos alguns minutos contra o Flamengo. Colocado tudo isso na cesta, Piperno, eu entendo que vai ser um jogo assim complicado para o dono da casa, para o mandante. Embora a gente saiba da força do Flamengo, é clássico nacional, aquele negócio todo. Mas vai que tudo isso que eu falei aqui prevaleça. É por isso que eu acho que o São Paulo vai complicar a vida do Flamengo nesse final de semana. O senhor colocou tantos ingredientes nessa história que isso dá até um roteiro para um suspense hitchcockiano, porque imagina o seguinte... no seu coração. Tocou, Rodrigo, você sabe por que você tocou? Imagina os times entrando em campo, e nós sabemos que muita gente do Flamengo não morre lá de amores pelo professor Sampaoli. Mas aí aquela turma toda fazendo uma romaria lá para cumprimentar o amado Dorival, campeão brasileiro de Copa do Brasil. Esse vai ser o cenário. Exatamente, campeão de Copa do Brasil e Libertadores com esse grupo. E vai que... desfecho, na cereja do bolo, São Paulo ainda bate o Flamengo no Maracanã. Aí, os ex-pupilos de Dorival saindo decepcionados com a vitória do antigo mestre. Então, de fato,
Tem muito ingrediente nesse jogo e certamente vai ser um grande clássico. Nós estamos fazendo uma série Netflix aqui, mas que sem dúvida tem muito tempero para acontecer no Maracanã. Agora, o Flamengo tem isso que o Pipero já abordou, quer dizer, é campeonato nacional, vai se empenhar e não joga no Campeonato Brasileiro, enfim, e aí, vai retomar mesmo, aproveitando que estamos começando o turno, tudo será diferente nesse turno para esse elenco forte do Flamengo? É uma dúvida que o Pipero colocou aí nas pitadas que ele deu, que a gente tem que levar em consideração. E o São Paulo a mesma coisa. O São Paulo, quando tudo começou no ano, não tinha chance de nada. Agora o São Paulo garantiu uma presença entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. O ano do São Paulo foi excelente, né? Claro que tem algum São Paulino que deve estar pensando em título, esquece. Mas se ficar naquele pacotão de 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, será um sucesso o trabalho do Dorival, você não acha? Eu acho que sim. Conseguir vaga direto para a próxima Libertadores, perfeito. Vou abrir as duas do São Paulo para vocês verem. Essa aqui foi 14 dólares. A da Adidas é 14, da Nike costuma variar entre 16 a 18 dólares, beleza? Ó, aqui vocês podem ver que o escudo do time e as estrelas, eles são emborrachados, tá? Ele não é, esse daqui, ó, é um plastiquinho, ó, tá vendo? Foi um plastiquinho que não tá com defeito nem nada. Emborrachado, não é bordado, beleza? E o Adidas também, ó, que top. Mesmo padrão, ó. Aqui é emborrachado, o Adidas também, mesmo tecido. Aqui a gente tem as tagzinhas externas, aqui em cima, tudo silcado. Aqui, ó, é um elástico, beleza? Vamos acelerar porque o vídeo já tá longo, beleza? Ó, show de bola. E pra você que quer começar a importar, não tem fornecedor, não sabe como fazer todos os processos, não sabe como vender, não sabe fazer nada, eu tenho meu curso chamado Importador Esportivo, que está na descrição desse vídeo, só você acessar o link, tá? Curso Importador Esportivo.